Fim do horário de verão. Você vai ver como foi o primeiro domingo sem horário especial no DF. A economia de energia foi de 3% em horas de pico. Violência. Jovem morre com facada durante assalto em parada de ônibus da Asa Sul. Congresso Nacional. Em semana pré-carnaval, o Senado vai sabatinar indicados de Temer ao Supremo. E Câmara começa a contagem dos 2 milhões de apoiadores da lei anticorrupção. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Hoje é o primeiro dia útil sem o horário de verão. O dia clareou mais cedo e aquela horinha de diferença deixou muita gente confusa. No DF, a economia de energia foi de 3% no horário de pico. O eixão do lazer também volta ao horário antigo a partir do próximo domingo. Ontem foi o último dia de fechamento estendido até às 7 da noite. A placa de sinalização avisava que era o último domingo de horário especial. Desde janeiro, o eixão ficou liberado para o lazer das 7 da manhã às 7 da noite. Foi uma hora a mais para aproveitar a claridade marcante do horário de verão. Essa é uma das melhores ideias que já tiveram por aqui. O eixão ficar até 19 horas, mesmo que seja a gente tendo que ficar um pouquinho mais tarde, mas não faz diferença nenhuma. O sol está aí, não atrapalha o fluxo de carro, podia ficar até às 20, 21 se pudesse. A mudança foi uma iniciativa da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. O objetivo? Incentivar a prática de esporte, já que a população poderia aproveitar mais a luz do sol para realizar atividades. Segundo uma pesquisa realizada pelo GDF, os brasilienses aprovaram a medida. Pelo levantamento, quase 87% disseram sim ao aumento do horário de funcionamento. Tem que dizer sim. Se você não quiser acordar cedo para correr e pegar sombra, você tem que vir à tardinha. E 19 horas é um horário excepcional, até 19 horas é um horário excepcional para você correr e caminhar o tempo todo na sombra e fugir desse sol do verão. Mas depois de quase 2 meses em horário especial, o eixão do lazer volta ao antigo horário. A partir do próximo fim de semana, o funcionamento é das 6 da manhã às 6 da noite. Domingo também foi hora de dizer tchau ao horário de verão. O horário de verão acabou! Depois de 4 meses em vigor, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste atrasaram os relógios em 1 hora. O horário alternativo começou a valer em outubro do ano passado. A SEB informou que neste ano a economia geral de energia foi de 2%. É como se a cidade de Santa Maria ficasse às escuras durante todos os dias da medida. Ainda segundo a companhia, durante os horários de pico, às 6 da tarde às 9 da noite, houve uma redução de 3% do consumo de energia. Todo mundo com uma hora a mais para dormir e todos perguntam, será que vale a pena essa mudança? Pois é, essa é uma pergunta que o governo deveria fazer. O governo, inclusive, deveria investir em pesquisas para apurar os prejuízos que são causados pelo horário de verão. Note aí que a economia de 3% foi no horário de pico. É claro, se a noite se escurece mais tarde, entre as 18 e as 21 horas, haverá uma redução e, mesmo assim, foi apenas de 3%. É um percentual irrisório para os problemas que são causados pelo horário de verão. Nos Estados Unidos, por exemplo, um artigo recente que foi publicado no portal Diário do Poder, escrito pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Espírito Santo, ele cita uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrando o impacto do horário de verão lá na qualidade e na rigidez de sentenças judiciais. No primeiro dia útil, depois do início do horário de verão, nos Estados Unidos, as sentenças prolatadas pelos juízes são mais graves e mais longas do que normalmente, exatamente refletindo um certo mau humor que toma conta ali do Poder Judiciário, como de resto em várias categorias. Outras categorias mostram o reflexo do horário de verão na produtividade, no seu desempenho. Enfim, os prejuízos causados pelo horário de verão são bastante significativos e isso precisava ser também avaliado na hora de decidir sobre a permanência ou a continuação ou não do horário de verão. 3% de economia somente entre as 18 horas, que está sol ainda alto, e as 21, é de fato uma economia irrisória.
E a primeira parcela do IPVA 2017 começa a vencer nesta segunda. A data vale também para quem fizer o pagamento à vista em cota única. A novidade este ano é que o imposto pode ser parcelado em 4 vezes e não mais em 3. Os boletos são emitidos com desconto de quem indicou créditos do Nota Legal. O vencimento foi antecipado e vai até sexta, de acordo com a placa final do carro. Informações no site fazenda.df.gov.br. E a Caixa Econômica Federal abriu as agências no fim de semana para tirar dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS. No país inteiro, foram 356 mil atendimentos. 11.200 deles no DF e em torno. Desde a divulgação do calendário, na terça passada, quase 1,5 milhão de trabalhadores já procuraram a Caixa. O dinheiro começa a cair na conta no próximo dia 10. Muita gente nem se incomodou em acordar cedo em pleno sábado. Todo o esforço era válido para tirar as dúvidas sobre o resgate do FGTS. Gesina é cozinheira e mora no Paranoá. Chegou cedo à agência do Conjunto Nacional. Saiu satisfeita e já sabe como vai usar o dinheiro. Pagar a dívida. Chegou numa boa hora, foi a melhor hora, porque a crise está muito grande e até sem trabalhar eu estou esses tempos, aí foi uma boa hora, para mim valeu a pena. A movimentação nas 37 agências do DF em torno que ficaram abertas nesse sábado foi intensa durante todo o dia. A ideia de abrir fora do horário normal foi aprovada. Muito bom, muito bom. Muito bom, a agência Sabrina é bom demais, facilitou para todo mundo. Hoje todo mundo tem condição de vir, né? Hoje é um dia folgado, é? Facilita pra gente, né, que trabalha de segunda a sexta, né? E hoje é um dia bom, a gente tá de folga para vir ver, né? Vai diminuir as filas, vai ajudar, de uma certa forma, a população a resolver esse problema aí. O calendário de saques foi divulgado na semana passada. A liberação do dinheiro começa no dia 10 de março e vai até o dia 31 de julho. O cronograma foi definido de acordo com o aniversário do trabalhador. 30 milhões de pessoas têm contas inativas do FGTS. Com a medida, o governo espera dar um fôlego a mais na economia do país. De acordo com a Caixa, até ao fim do pagamento, em julho, as agências vão abrir uma vez por mês aos sábados. Em março será no dia 11, em maio no dia 13, em junho no dia 17 e julho dia 15. No mês de abril, por causa da Semana Santa, não haverá plantão no sábado. Para evitar problemas, o vice-presidente de Tecnologia de Informação da Caixa disse que reforçou o número de servidores. Aqui na região do DF, em torno, a gente está com cerca de 500 funcionários atuando aqui nesse momento. Nós nos preparamos bem, entendeu? Em termos de robustecer os sistemas, aumentar a capacidade de processamento. Aqui na capital, 507 mil trabalhadores têm direito a resgatar o FGTS. Isso representa 792 milhões de reais pagos aos trabalhadores do DF. Este economista dá dicas do que fazer com o dinheiro. A recomendação primordial é de que as pessoas aproveitem esta oportunidade para quitarem suas dívidas. A população brasileira ainda está bastante endividada e isso significa pagamento de encargos elevados, comprometimento de uma parcela importante da renda. Então, o fato de poder dispor desses recursos, que hoje oferecem uma remuneração muito baixa do FGTS, para quitar essas dívidas, significa se livrar de dívidas muito onerosas. Mais informações no site caixa.gov.br. Conta as contas inativas e também no 0800 726 2017. E o presidente Michel Temer está em São Paulo e de volta à busca por um nome para o Ministério da Justiça. Ele passou o fim de semana ouvindo aliados e nesta manhã falou em estímulo ao crescimento e elogiou o agronegócio em um evento no setor. Ao lado do governador Geraldo Alckmin, Temer lançou um plano de modernização da agricultura. A gente vai ao vivo com a Renata Dourado, já está de volta com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Esses são temas importantes para o presidente, né?
É verdade, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Uma excelente semana para todos nós. Então, a ideia do governo é desburocratizar esse setor que é tão importante para a economia, né? Setor do agronegócio, gerar mais empregos, que a gente sabe que é uma das principais metas aí do presidente Michel Temer, ativar a economia, gerar empregos, enfim, melhorar essa situação pela qual a gente ainda está passando uma situação ainda muito difícil. Mas, na verdade, como você bem disse aí, politicamente falando, o foco está voltado, por exemplo, amanhã haverá a sabatina na CCJ do Senado. O que é essa sabatina da CCJ do Senado? Então, o nome indicado pelo presidente Michel Temer, que foi o nome do ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para assumir a vaga deixada pelo ministro Teoriza Vaz, que morreu naquele acidente aéreo, uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, esse nome foi indicado e amanhã passa por essa sessão, por essa sabatina, que nada mais é do que os senadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça vão fazer perguntas ao indicado pelo presidente para ver tecnicamente se ele tem capacidade de assumir esse cargo tão importante para o país. Mas é claro que tem muitas questões políticas também por trás, não poderia deixar de ser, até mesmo ele passa ali pelo Congresso, né? Então é óbvio que tem sim questões políticas, até porque, Rodrigo, qual é o procedimento? Então amanhã vai ter essa sabatina, essa sessão de perguntas e respostas na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a previsão é que na quarta-feira o nome dele, portanto, seja analisado no plenário do Senado. Para que seja confirmado, serão necessários os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores. Se isso acontecer, ele passa a ser, portanto, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, assumindo aí essa vaga deixada pelo ministro Teoriza Vaz, que aí é uma questão muito importante. Ele vai ser o revisor da Lava Jato. A gente sabe que vários senadores, né, tiveram nome, enfim, tiveram nome citados por delatores ou mesmo estão sendo investigados. Então, realmente uma questão muito importante. Sem falar isso aí que você falou, a indicação do novo ministro da Justiça. A gente sabe que o ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, o presidente Michel Temer fez o convite para ele, mas ele não aceitou, alegando questões pessoais e também questões éticas, não aceitou. Então, o governo realmente está em busca aí desse novo nome. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Agora, a espera é essa, Cláudia, pelo novo ministro da Justiça. Exatamente. Olha, lá atrás, quando definiu que Alexandre de Moraes será ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer disse que anunciaria o nome que vai substituir o do Ministério da Justiça depois da sabatina no Senado Federal. O presidente é muito cuidadoso, ele sabe que são escassas as possibilidades de um revés de Alexandre de Moraes nessa sabatina. Ele deverá ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário do Senado, mas ele quer mesmo aguardar, fez questão de aguardar que tudo isso se consumasse, porque Alexandre de Moraes ainda é ministro da Justiça, viu? Ele só está afastado do cargo, está licenciado até que se confirme a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, devemos esperar, a partir de amanhã, qualquer hora é hora, para Michel Temer anunciar o novo ministro da Justiça. E como sempre, como aconteceu, aliás, no caso de Moraes, e como quase aconteceu no caso do ministro Carlos Veloso, que ele chegou a convidar para o cargo, o presidente Michel Temer vai chamar, vai pretender nomear no Ministério da Justiça um jurista, de preferência alguém que ele respeite, alguém cuja opinião para ele é valiosa. Será, portanto, alguém que ele conheça bem, sobretudo em São Paulo. Há uma expectativa de que vai sair mesmo, ele vai tirar do bolso do colete, lá em São Paulo, algum jurista para esse cargo. Vamos aguardar para ver. E a seguir, violência que assusta. Jovem que voltava do trabalho é morto durante assalto em Parada da Asa Sul. É logo depois do intervalo.